Boa noite. Boa noite. Israel intensifica bombardeios em Gaza e território fica sem energia elétrica. Quem mora no Brasil e tem parentes na região do conflito vive dias dramáticos. União Europeia e Estados Unidos aumentam sanções econômicas à Rússia por causa da Ucrânia. Quase 70% das indústrias estão preocupadas com possível racionamento de água. Com os resultados fracos da economia, comércio já demite e não deve contratar temporários. Balanço nacional divulgado pelo TSE mostra eleitorado mais velho e feminino. Guerra no Oriente Médio. Israel intensifica os bombardeios sobre Gaza e o território fica sem energia elétrica. A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, anuncia trégua de 24 horas, mas o grupo radical Hamas nega o cessar-fogo. Uma bomba atingiu a única central elétrica de Gaza e provocou incêndio nos tanques de combustível da estação que fornecia 2/3 das necessidades de energia do território. Aviões israelenses também dispararam um míssil contra a casa do líder do Hamas em Gaza, Ismail Haniyeh, número 2 do grupo, atrás do líder principal, Khaled Meshal, que vive no Catar. Não havia ninguém no prédio que ficou destruído. O Hamas disparou diversos foguetes desde Gaza para o sul e o centro de Israel, incluindo a área de Tel Aviv. O sistema antimísseis interceptou a maioria deles e não houve vítimas. Os bombardeios por ar, mar e terra foram os mais pesados desde que a operação de Israel começou há 3 semanas, como resposta aos disparos de foguetes do Hamas. Os ataques se intensificaram após as mortes de 10 soldados israelenses em ataques de militantes que cruzaram a fronteira. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou a população sobre um longo conflito e ressaltou que o objetivo é destruir o sistema de túneis construídos pelo Hamas por debaixo da fronteira para infiltrar armas e militantes em Israel. No Irã, o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei convocou o mundo islâmico a armar os palestinos. Na Cisjordânia, o secretário-geral da OLP, Yasser Abed Rabbo, anunciou pela televisão que a autoridade palestina, a Jihad Islâmica e o Hamas estavam dispostos a cumprir uma nova trégua humanitária de 24 horas. Mas logo em seguida, o porta-voz do Hamas negou que houvesse um acordo. Integrantes das comunidades judaica e palestina de São Paulo sentem os horrores do conflito no Oriente Médio. A quilômetros de distância dos bombardeios, elas lamentam as mortes e sonham por um futuro de paz na região. À medida que os conflitos entre Israel e o grupo radical Hamas se intensificam, cresce também a preocupação de Salomão e Dona Radassa. Eles moram no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Há 7 anos, o filho do casal, André Hammer, trabalha em Tel Aviv, uma das principais cidades de Israel. Ele é casado com uma israelense e está com um filho de apenas 3 meses. Apesar de a região que ele morar ser um pouco mais tranquila, ele na realidade está sempre estressado. Para nós, ele procura passar tranquilidade, porque ele sabe que nós aqui estamos ansiosos, estamos preocupados, né? Dona Radassa conta que em uma viagem para visitar o filho, viveu uma experiência inesquecível. Precisou se esconder com a família em um abrigo antibombas, quando as sirenes da cidade tocaram. Mesmo assim, diz que o filho não pensa em voltar para o Brasil, onde vivem 120 mil judeus. A vida dele lá é muito boa, a qualidade de vida é boa. Ele está muito bem. Só gostaria que tivesse paz. A escalada recente da violência entre o governo de Israel e os radicais palestinos começou em junho deste ano. Este é o 3º conflito do tipo desde a tomada da faixa de Gaza pelo grupo islâmico Hamas, em 2007. Embora as raízes do confronto sejam antigas. Rudim vive há 4 anos no Brasil, que abriga cerca de 40 mil palestinos. A jornalista palestina, que mora em São Miguel Paulista, na zona leste da cidade, viveu de perto esse clima de tensão no Oriente Médio. Trabalhou como voluntária em ações de paz e não se conforma com a situação de conflito,
que vem tirando centenas de vidas na região. Muita violência, pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que levou tiro, tem pessoas que morreram na nossa mão. Agora a gente vai tentar conversar, com amigos da Arujin que estão lá na Palestina. Ela deixou muitos familiares, colegas por lá, por isso a preocupação dela é ainda maior. Muitas pessoas estão lá e vivendo essa situação desses conflitos que foram intensificados agora. Eu tenho minha família lá, tenho minha mãe, minhas irmãs, minhas amigas. Eu tenho minha melhor amiga que está lá, ela é jornalista também. Pela internet, a amiga conta que o marido, que também é jornalista, está trabalhando nas áreas de conflito e que ela mal consegue dormir. Lá é bem perigosa a situação. Ele está trabalhando na faixa de Gaza, onde o foguete está voando lá em cima da cabeça dele. A quilômetros de distância dos bombardeios, as famílias lamentam as mortes e sonham com dias de paz na região. A gente sempre reza, pede para Deus que acabe um dia essa guerra e tenha paz no nosso país, no Oriente Médio inteiro também. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de guerra, com qualquer tipo de motivo, tá? Brancos, negros, árabes, judeus. Eu acho que a gente tem que acabar com conflitos, acabar com guerra. O jornal israelense Haaretz, um dos principais do país, publicou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está conversando com os líderes mundiais sobre uma forma de garantir que dinheiro e materiais sejam enviados para a reconstrução da faixa de Gaza e não sejam desviados para o terrorismo. Citando uma fonte do governo, o jornal afirma que Netanyahu quer estabelecer um prazo internacional para a desmilitarização de Gaza, assim como a supervisão da entrada de pessoas e bens no território e a prevenção de contrabando. Ainda no Jornal da Gazeta, mais informações sobre o conflito na faixa de Gaza. Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto realizam mais um ato na região central da cidade. A repórter Sabrina Pires está na Praça da Sé e tem outras informações. Sabrina? E segundo o movimento, reuniu de 3 a 4 mil pessoas. A Polícia Militar fala em 1.300 manifestantes. O ato terminou há pouco aqui na Praça da Sé. A gente já vê bem vazio, mas tinha bastante gente até agora há pouco por aqui. Antes disso, eles andaram por algumas ruas do bairro e foram até a Secretaria de Segurança Pública do Estado, na rua Líbero Badaró, justamente para reclamar sobre a ação da polícia na manhã de ontem. A polícia fez a reintegração de posse do terreno batizado como o Portal do Povo, na região do Morumbi, onde algumas famílias estavam instaladas desde o mês passado. Essa data tinha sido combinada, segundo o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, para agosto. A polícia fez isso e disse que a data combinada era até o dia 31 de julho e, portanto, agiu assim. A construtora Iven, dona do terreno, conseguiu na justiça a recuperação do espaço e diz que tem um projeto para construir um prédio no local. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Polícia cumpre ordens de mais 2 reintegrações de posse em São Paulo. A primeira reintegração foi um edifício comercial de 9 andares na Rua da Consolação, perto da Marquês de Paranaguá, no centro. A ocupação havia sido realizada pela Frente de Luta por Moradia. Segundo a polícia, os 200 sem-teto foram retirados pacificamente. Pesquisa da Fiesp mostra que a falta de água vem gerando tensão nas indústrias. Algumas empresas já estão até contratando caminhões-pipa para manter o ritmo de produção. A água é um bem indispensável nesta empresa, que fabrica peças de alumínio para o mercado automobilístico. Uso a água no sistema de resfriamento da máquina e ela não pode estar com superaquecimento, então teremos que desligar as máquinas. Para não faltar água por aqui, a empresa decidiu contratar um caminhão-pipa por dia, com aproximadamente 10 metros cúbicos de água, que suprem o racionamento em Guarulhos, na Grande São Paulo. A empresa gasta por mês R$ 3.200 com a água comprada. É mais um custo e que normalmente não há como repassar ao cliente. Nós temos que absorver. Ou seja, além da crise toda do mercado, mais um problema administrar que é a falta d'água. O gasto extra colaborou para a demissão de mais de 60 funcionários nos últimos meses.
e o medo de falta d'água se espalha por várias cidades. De acordo com o levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, quase 70% das mais de 400 empresas pesquisadas estão preocupadas com a possibilidade de um racionamento de água ainda este ano. O estudo revela também que 54,4% das empresas não possuem uma fonte alternativa de abastecimento. 62,2% acreditam que a interrupção do fornecimento pode prejudicar a produção. Mas hoje a Sabesp descartou o racionamento de água nas regiões de São Paulo, atendidas pelo sistema Cantareira, mesmo após recomendação feita ontem pelo Ministério Público Federal para que essa medida fosse implementada. A companhia informou que garante o abastecimento até março do ano que vem. O sol voltou a dar as caras, ainda entre muitas nuvens, mas já esquentou um pouco mais em relação a ontem. A máxima chegou aos 19 graus. E a tendência para os próximos dias é de que as madrugadas fiquem geladas e as tardes mais quentes e secas. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A quarta-feira promete tempo firme na maior parte do país. O ar seco começa a ganhar força no centro-oeste, no sul e no sudeste do Brasil. Só há expectativa de chuva amanhã no centro-sul gaúcho por causa do avanço de uma nova frente fria, do norte maranhense a oeste do Amazonas por causa do tempo abafado e no litoral leste do Nordeste, principalmente ali na costa baiana, onde o tempo fica mais fechado e a chuva tende a ser mais volumosa. Em Salvador, a máxima vai ficar em torno dos 26 graus amanhã. Em Cuiabá, tempo firme e calor de 32 graus. Já em Florianópolis, não faz mais que 22 graus amanhã. Aqui em São Paulo, o tempo tende a ficar mais seco e a quarta-feira terá predomínio de sol sem nenhuma expectativa de chuva. O ar polar intenso já se afasta cada vez mais. Com isso, as temperaturas voltam a entrar em elevação durante a tarde, mas ainda faz frio à noite. De manhã, os termômetros vão ficar perto da marca dos 12 graus em Marília, mas à tarde chega aos 28 graus em Votuporanga. No norte do estado, a máxima vai aos 23 em Franca e aos 25 na região de Barretos. No litoral, a máxima atinge os 26 graus com muito sol e céu azul. Em todo o estado, incluindo a capital, o dia pode amanhecer com nevoeiro, o que deve reduzir a visibilidade nas estradas e aeroportos. No final da manhã, essa névoa já se dissipa e o sol brilha forte. Nessa quarta-feira, mínima de 11, temperaturas na casa dos 23 graus à tarde. E vai esquentando mais com o decorrer da semana. Máxima de 24 na quinta e de 25 graus na sexta-feira, ainda com sol e nada de chuva. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Taxa de juros média cobrada do consumidor pelos bancos sobe 0,5 ponto percentual em junho e atinge o maior valor desde 2011. Segundo o Banco Central, a taxa do chamado crédito livre para pessoas físicas subiu de 42,5% ao ano para 43%. No final de 2013, a taxa estava em 38% ao ano. A alta acontece mesmo depois do Banco Central ter parado de subir os juros básicos da economia. Crise na Santa Casa de São Paulo. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirma que os recursos enviados à instituição não batem com as contas apresentadas pelo governo estadual. Quioro voltou a ressaltar que mais de 70 milhões repassados pelo governo federal não chegaram ao hospital. A polêmica surgiu após a Santa Casa suspender o atendimento no pronto-socorro por conta de dívidas, 50 milhões de reais só com fornecedores. O governo estadual disponibilizou um repasse emergencial de 3 milhões de reais à instituição. Ontem, o secretário estadual da Saúde, Davi Uip, disse que a tabela apresentada pelo governo federal tem erros grosseiros e que há valores apresentados com duplicidade. Hoje, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, respondeu dizendo que uma comissão do próprio governo federal, que será criada para apurar as contas do hospital, vai tentar esclarecer o que aconteceu. Estou acusando ninguém de ter desviado o recurso, hipótese alguma, só estou afirmando, certo? E nós vamos entender o que está acontecendo e nós vamos fazer isso na comissão de avaliação, na auditoria, certo? Não só para olhar as contas da Santa Casa, mas olhar as receitas também e entender o que aconteceu com os 74 milhões. Presidente Dilma Rousseff participa de reunião da cúpula do Mercosul em Caracas, na Venezuela.
Os chefes de Estado foram recebidos na Praça Amarídia, onde aconteceram apresentações de danças típicas. Em clima de descontração, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, chegou a dançar durante a recepção. O Mercosul é formado por Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Venezuela. Este é o primeiro encontro com os 5 membros do grupo desde a entrada da Venezuela no bloco em 2012. A presidência temporária do Mercosul, que tem duração de 6 meses, passou da Venezuela para a Argentina. Além dos chefes de Estado dos 5 países, Evo Morales, presidente da Bolívia, país associado ao Mercosul, também participou do evento. O TSE divulgou hoje os números oficiais sobre o eleitorado brasileiro. O estado de São Paulo se mantém como o maior colégio eleitoral do país, com 22,4% dos eleitores. E a capital paulista também segue na liderança entre as cidades. São 8.700.000 pessoas aptas a votar em outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores aptos a votar em outubro é de 142.822.046. Em relação à eleição de 2010, houve crescimento de 5,17%. As mulheres continuam maioria, 52,13%, contra 47,79% de eleitores do sexo masculino. Em relação à faixa etária, caiu o percentual de jovens aptos a votar de forma facultativa. Eles somam um pouco mais de 1.630.000, queda de 47% em relação a 2010. Já o número de eleitores idosos, que também votam de forma facultativa, subiu 20% e chegou ao patamar de 24.297.000. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pior do que o Lula pegar dinheiro nosso para construir o estado do Corinthians. Pior do que perder de 7 da Alemanha. Pior do que tomar um banho da Holanda. Pior do que Dunga, técnico da seleção, é a Lei de Responsabilidade do Esporte, com o nome roubado de uma das maiores e melhores leis da história do Estado brasileiro, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Os clubes de futebol no Brasil devem 4 bilhões de reais a nós. E o Congresso e o governo, o presidente Dilma já andou reunindo com o pessoal do Boa Jogada, sei lá como é que é, com os presidentes dos clubes e tal, para prometer um refinanciamento da dívida, 300 prestações, juros de 5% ao mês, tudo com dinheiro nosso, para financiar bandido, corrupto, incompetente, essa gente que está levando o Brasil, o futebol brasileiro, para o buraco. Carlos Henrique Aidar, presidente do São Paulo Futebol Clube, disse que isso é para compensar o passado. Mentira! Todos os dirigentes de futebol no Brasil são o passado, ou são filhos do passado. Eles é que fizeram a dívida, tem que pagar. O pior é que não tem sanção nenhuma se não pagar. Previa-se rebaixamento, agora perda de pontos, coisa que o valha. Quer dizer, uma coisa só eu não entendo. Que tipo de voto, de eleitor, vai votar em deputado, governador, presidente, que faz esse tipo de acerto com o nosso dinheiro? Isso é uma ignomínia. Afinal de contas, o que nós precisamos realmente é acabar com o passado, o mal passado no futebol. É impedir que esses dirigentes dos clubes, das federações e das confederações vivam eternamente nos seus cargos, se locupletando disso. Em vez disso, a presidente, os partidos, o Congresso, todo mundo só quer refrescar a vida dele e piorar a nossa, porque sai dinheiro do nosso bolso e somos obrigados a ver os jogos horríveis dos nossos times. É isso aí, direto ao assunto, até quinta. 2014 está sendo um ano fraco para o comércio varejista. As vendas em datas importantes, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, foram ruins. Para o segundo semestre, a expectativa é de crescimento pequeno. Com isso, o número das contratações temporárias deve ficar abaixo dos anos anteriores.
No final de 2011, Leandro foi contratado nesta loja de roupas íntimas como ajudante geral. Na época, com 18 anos, ele tinha pouca experiência e, por isso, não esperava que fosse contratado com apenas 4 meses de trabalho. Eu pensei que eu poderia ser dispensado. Depois de efetivado, eu comecei como ajudante geral. Agora eu fui promovido para assistente de caixas. E, se Deus quiser, eu vou bem além. Leandro é um exemplo das contratações que costumam acontecer ao longo de todo o segundo semestre, as temporárias. No entanto, o início deste ano foi fraco para a economia brasileira e o setor varejista prevê queda no número deste tipo de contratação. No Brás, um dos maiores pontos de comércio popular de São Paulo, Jean e a família têm 2 lojas. Entre julho e agosto, eles costumam abrir 4 novas vagas para as vendas do final do ano. Com o baixo movimento, apenas 2 funcionários devem ser contratados. A expectativa não é grande, porém o comerciante não pode baixar a cabeça. Ele tem que ser criativo, tem que lançar coleções, tem que fazer promoções, liquidações, tem que realmente atrair o público. Ele conta ainda que os empresários do ramo já esperavam que 2014 fosse um ano mais fraco por conta da Copa do Mundo, mas que os números foram ainda mais baixos que o estimado. O Brás depende muito das visitas de clientes de outros estados, de outras cidades, então o pessoal realmente deixou de vir. Então tudo isso realmente prejudicou bastante, ficou abaixo até do que a gente esperava. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a economia deve se manter fraca também agora no segundo semestre. A expectativa é de que as eleições de outubro não atrapalhem o comércio. Até o final do ano, a associação espera um crescimento pequeno, de apenas 2 ou 3% neste semestre. A normalidade que a gente está esperando é aquela que vinha antes da Copa, que é de um crescimento fraco, mas ainda crescimento. E também para o Dia dos Pais estamos trabalhando com essa expectativa, crescer 2, 3%, o que, comparado com junho e julho, é um bom resultado, mas longe daquilo que o comércio vinha apresentando nos anos anteriores. O aquecimento do setor neste segundo semestre começa com a injeção do 13º salário na economia. Para fechar o ano, o Natal é a expectativa de bom faturamento. Como a expectativa de vendas não é tão favorável como no passado, talvez as contratações sejam um pouco mais fracas do que nos anos anteriores. Mas, de qualquer forma, sempre o comércio tem que reforçar para essa época. Pela segunda vez neste ano, a USP Leste vai atrasar a volta às aulas para os quase 5.000 alunos do campus. As aulas deveriam começar já na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto. Após 7 meses interditado por contaminação, o campus foi liberado na semana passada, mas o local ainda precisa de limpeza e manutenção. Por isso, não há data definida para o início das aulas. Após a interdição do campus em janeiro, os alunos tiveram que continuar as aulas em outras unidades de ensino. A comissão de graduação e a diretoria da unidade vão definir o novo calendário de 2014 até o final da semana. Morreu hoje, aos 86 anos, o médico Ulisses Vasconcelos Diniz, conselheiro da Fundação Casper Libero desde 1970. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O velório será realizado no Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista, no interior do estado. O enterro será no mesmo local, às 10 horas da manhã. Formado pela Escola Paulista de Medicina em 1952, Ulisses Vasconcelos Diniz era especialista em ortopedia e traumatologia. Ele foi eleito diretor da Fundação Casper Libero em 2000 e reeleito por outras 2 vezes nos anos 2005 e 2010. Seu último mandato acabaria em 2015. O médico foi ainda membro do Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista e da mesa administrativa da Santa Casa da mesma cidade. Feira aqui em São Paulo mostra as principais novidades do setor de tecnologia. O pavilhão Amanhã traz inovações de 16 empresas europeias que mostram o uso da tecnologia digital nas áreas de entretenimento, saúde, veículos, varejo e mobilidade. O Brasil será o único país das Américas por onde passará o evento, promovido pela Associação Nacional das Empresas de Tecnologia da Informação e Eletrônica de Portugal. A ideia é divulgar as novas tecnologias e fazer parcerias com empresas e instituições. A feira acontece no Transamérica Expo
Center e termina amanhã, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. Uma vacina contra a hepatite A para crianças entre 1 e 2 anos vai ser incorporada ao calendário infantil. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde. A partir de setembro, todos os estados brasileiros vão oferecer pelo SUS a vacina em dose única. A hepatite é a inflamação do fígado e é causada por 5 tipos de diferentes vírus. Na maioria das ocorrências, a doença é benigna e o contágio ocorre por meio de água maltratada ou alimentos mal lavados. Em reunião em Bruxelas, países da União Europeia chegam a acordo para impor mais sanções econômicas à Rússia. As restrições terão como alvos os setores de finanças, defesa e produção de petróleo. Com as sanções, a União Europeia pretende abalar a Rússia e punir o país que vem apoiando os rebeldes na Ucrânia. O secretário de Estado americano, John Kerry, pediu para que o presidente russo, Vladimir Putin, use sua influência sobre os separatistas para convencê-los a aceitarem um cessar-fogo. As sanções voltaram a ser impostas após a queda do voo MH17. Autoridades ucranianas afirmam que um míssil russo atingiu a aeronave que pertencia à Malaysia Airlines. O chefe da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa se pronunciou e elogiou os esforços do presidente ucraniano, Petro Poroshenko, na assistência às investigações internacionais. Em discurso na cúpula do Mercosul, na Venezuela, o presidente Dilma Rousseff pede cessar-fogo imediato entre Israel e Palestina na faixa de Gaza. Desde o princípio, o Brasil condenou o lançamento de foguetes e morteiros contra Israel e reconheceu o direito israelense de se defender. No entanto, é necessário ressaltar nossa mais veemente condenação ao uso desproporcional da força por Israel na faixa de Gaza, do qual resultou elevado número de vítimas civis, incluindo mulheres e crianças. O governo brasileiro reitera seu chamado a um cessar-fogo imediato. E os governos do Chile e do Peru chamaram seus embaixadores em Israel para consultas. Os dois países apoiaram o pedido da ONU de cessar-fogo imediato. Na semana passada, o Brasil chamou seu embaixador em Israel para consultas, dando início a um embate diplomático entre os dois países. Agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar hoje de genocídio. Quem não simpatiza com Israel ou é abertamente antissemita, afirma que o exército israelense está cometendo um genocídio contra os palestinos. É uma leviandade semântica e histórica. Dilma Rousseff não caiu nessa simplificação. Ela disse ontem que havia em Gaza um massacre, mas não um genocídio. Quem fala em genocídio é, por exemplo, Ayatollah Khamenei, líder supremo da obscura República Islâmica do Irã. Ou então Marco Aurélio Garcia, responsável pela diplomacia do Palácio do Planalto. Genocídio é quando uma nação mais forte procura destruir totalmente uma outra nação, ou então uma minoria nacional mais fraca. Foi assim com os turcos contra os armênios, com os nazistas contra os judeus e também aconteceu no Camboja, nos Balcãs ou em Ruanda. Israel procura aniquilar a capacidade operacional do Hamas, que é uma organização sunita de extrema direita. Se Israel quisesse genocídio, estaria atacando a Cisjordânia, onde estão 2/3 da população dos territórios palestinos. E também invadiria a Jordânia, que abriga a maior diáspora palestina no Oriente Médio. Não faz sentido afirmar que matar poucos civis é guerra, mas matar muitos civis é genocídio. O Hamas não é flor que se cheire. Só alguns blogs brasileiros que são próximos do governo acreditam que o Hamas é uma organização progressista. Um grupo, uma espécie de grupo bolivariano no mundo árabe. Pelos números já de hoje, Israel matou 1.156 pessoas em Gaza. Esse número é dado pelo Ministério da Saúde do Hamas. Ele talvez manipule a quantidade de mortos porque seria uma forma eficiente de propaganda. Mas por detrás de tudo isso, existem as 226 crianças palestinas que morreram debaixo das bombas israelenses. A informação é confiável, ela foi dada pela ONU. Matar uma única criança, mesmo sem querer, já é um horror indefensável. Eu lembro um verso do poeta Pablo Neruda sobre a Guerra Civil Espanhola.
e para cada criança morta nascerão fuzis com olhos. É assim que o mundo gira. Boa noite. Termina amanhã o prazo para a Argentina pagar a sua dívida com os Estados Unidos. Hoje, autoridades do país se reuniram com o mediador americano em Nova York para tentar resolver essa situação. Representantes argentinos se reuniram com o mediador americano Daniel Pollack para tentar resolver o impasse financeiro entre os dois países. No entanto, fontes do governo argentino afirmam que o ministro da Economia, Axel Kicillof, que é o negociador-chefe do país, está em Caracas junto com a presidente Cristina Kirchner para a reunião do Mercosul. Anteriormente, Kicillof afirmou que seria impossível cumprir a decisão judicial dos Estados Unidos. Se a dívida não for paga amanhã, a Argentina dará seu segundo calote em um período de 12 anos. Durante a reunião do Mercosul, a presidente Dilma Rousseff se pronunciou sobre a crise argentina, dizendo que o Brasil está estritamente solidário com a situação do país. Somos integralmente solidários com a Argentina, que enfrenta hoje um desafio considerável no processo de reestruturação de sua dívida soberana. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Anita Pasques. Representantes do Corinthians e do governo do estado fazem reunião no Palácio dos Bandeirantes. Em pauta, a ampliação do horário de funcionamento do metrô em dias de jogos que começam às 10 da noite. Não foi isso, Anita? É isso, Gabriel. Boa noite para você que está em casa. Isso porque na semana passada, muitos torcedores que foram à Arena Corinthians foram embora antes do final do jogo com o Bahia e não puderam ver o terceiro gol, né? Foi 3-0, não puderam ver o terceiro gol do Renato Augusto, justamente para não perderem o horário do metrô. Mas esse fato não é exclusividade dos torcedores do Timão, não, já que palmeirenses, são paulinos, torcedores da Portuguesa, santistas também costumam sofrer para voltar para casa depois dos jogos noturnos, né? Por isso, ficou decidida nessa reunião de hoje que toda quarta-feira em que a gente tiver jogos, a estação mais próxima do estádio da partida vai ficar aberta até a 00:30. Pelo menos isso, né, Anitta? Já que o Boa noite horário a do todos. jogo... Ficou acordado na tarde dessa terça-feira que o transporte público na cidade de São Paulo irá funcionar até mais tarde, quando tivermos jogos de futebol em meios de semana, normalmente às quartas-feiras, 10 da noite. E essa nova medida não vale apenas para a Arena do Corinthians, foi estendida para outras praças esportivas. O metrô irá operar até 00:30 para a entrada do usuário. Daí para frente, durante o percurso na volta para casa, as baldeações estarão todas liberadas. Lembrando também que os trens da CPTM funcionam até 10:50 da manhã e que os ônibus operam até a 1 da manhã. No caso do estádio do Corinthians em Itaquera, as estações disponíveis a partir desse novo horário serão Corinthians, Itaquera e Arthur Alvim. No caso do Pacaembu, a estação Clínicas. Futuramente, para o Allianz Parque, Palestra Itália, a estação Palmeiras Barra Funda. Canindé, estação Portuguesa Tietê e Morumbi, estação Butantã. Ou seja, o torcedor terá mais tranquilidade a partir do próximo jogo em meio de semana, 10 da noite, para retornar para sua casa tranquilamente de transporte coletivo, de transporte público. É isso aí, Gabriel. A gente estava aqui comentando que isso já devia ter acontecido antes. Isso poderia ser uma coisa que também pode ser estendida à cultura também, as pessoas que vão ao teatro, ao cinema, né? Enfim. Já que não vão mudar o horário do jogo mesmo, começa tarde, mas pelo menos o metrô vai até mais tarde. Pois também, é, né? Podiam também pensar nessa alternativa de mudar o horário do jogo, né? Mas enfim, já estamos num caminho bom. Com muitos desfalques e ainda tentando se recuperar de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, o São Paulo segue se preparando para enfrentar o Bragantino amanhã pela Copa do Brasil. E olha só, o atacante Alexandre Pato, ele mesmo, viu? Deve ser a novidade da equipe titular na partida que acontece no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ele ri à toa. Nem parece que carrega nas costas a missão de fazer o São Paulo reagir depois de 2 derrotas seguidas. Com desfalque de Allan Kardec, que já disputou o início da Copa do Brasil pelo Palmeiras, e Osvaldo com lesão no quadril, Alexandre Pato virou a solução de Muricy Ramalho para o ataque são paulino.
Contra o Bragantino, Alexandre Pato terá a chance de reconquistar a moral com o torcedor são paulino e principalmente com o técnico Muricy Ramalho. E se depender do lateral Álvaro Pereira, o atacante terá todo o suporte do time para balançar as redes em Ribeirão Preto. Um jogador que todos sabemos que tem uma qualidade imensa, aqui estamos para ajudar a ele e ao que toque entrar, né? Como profissional é um cara dedicado e agora se tem a oportunidade de jogar amanhã, que as coisas corram bem e todo mundo vai torcer para que ele lo faça de grande forma. O meia Kaká também será poupado para o jogo de amanhã, assim como o zagueiro Antônio Carlos, que reclama de dores na panturrilha esquerda. O São Paulo da realidade, o São Paulo da prática, ainda tenta alcançar o São Paulo do papel. Mas o jogador uruguaio não quer nem ouvir falar nessa história de time galáctico. Jogador bom, papéis, mas dentro do campo tem que demonstrar. E tem que demonstrar como time. Porque eu já falei que individualmente um jogador pode vencer 1 ou 2 jogos. Mas o que vence um campeonato é coletivamente. E para mim aqui somos todos iguais, de número 1 até número 26, 27. E acho que todo mundo tem esse pensamento. Por mais que tenha jogadores diferenciados de grande qualidade, que podem aportar, que são jogadores que han passado por seleções, que são bem referenciados, mas depois coletivamente temos que demonstrar jogo tras jogo que por alguma coisa são jogadores dessa qualidade. Se não demonstramos e ficamos só com o nome, não vence. Já ficou demonstrado. Nesta quarta-feira, o Brasil vai participar pela primeira vez da Copa Euro-Americana, torneio amistoso que reúne equipes da Europa e das Américas do Sul e do Norte, que se enfrentam em partidas únicas e que dá o título ao continente que vencer mais jogos. Pois é, em 2014 a competição está chegando agora à sua segunda edição e o Palmeiras vai representar o nosso futebol brasileiro contra a Fiorentina da Itália. De folga no Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, o Palmeiras vai entrar em campo na próxima quarta-feira pela Copa Euro-Americana, enfrentando a Fiorentina da Itália no estádio do Pacaembu. Hoje, em São Paulo, estiveram reunidos o técnico Ricardo Gareca e o italiano Vincenzo Montella, mais os jogadores Neto e Marcelo Oliveira, para falarem sobre essa partida. Para Gareca, o compromisso de amanhã é a chance do Palmeiras retomar o caminho da vitória depois da derrota no Clássico para o Corinthians no final de semana. Quanto ao time, Gareca não confirmou a escalação, mas admitiu fazer algumas experiências pensando no Campeonato Brasileiro. Podem jogar algunos jogadores que não lo vienen haciendo habitualmente. Si el partido de mañana pueden aparecer algunos jugadores. Quizá tenga la posibilidad Lione de jugar, es una nueva incorporación de Palmeiras, entonces pueda tener posibilidad de que la torcida de Palmeiras lo pueda observar, así que hay algunos jugadores que pueden llegar a estar. Para o técnico Montella, o jogo de amanhã vai funcionar como um ótimo intercâmbio para as duas equipes. Vejo essa partida como muito importante. Importante principalmente para o intercâmbio. E isso vai acrescentar muito para sabermos um pouco do modelo de jogo que se faz na América do Sul e até para confrontos futuros entre as próprias equipes. O vencedor do jogo de amanhã, além de somar um ponto para o continente vencedor, vai levar também esse belíssimo troféu para casa. E não é que ele parece mesmo o Roberto Carlos ainda segurando o microfone daquele jeito, né, Gabriel? Só faltou a pena. São tantas emoções. E 15 dias, este foi o tempo que o técnico Luiz Felipe Scolari ficou desempregado após ser demitido da seleção brasileira. Gente, hoje o Grêmio anunciou o Felipão, ele mesmo, como novo treinador da equipe. A contratação foi confirmada pela diretoria gremista nesta terça-feira. O Felipão terá Murtosa e Ivo Wortmann como auxiliares e assinará até o final do ano, com possibilidade de renovação por outra temporada. A apresentação oficial acontece amanhã. Essa será a terceira passagem do Felipão pelo Grêmio. A primeira foi em 1987, quando foi campeão gaúcho. Ele retornou ao tricolor em 93 e venceu a Copa
Copa do Brasil de 94, a Libertadores de 95 e também o Brasileiro de 96. Ô, Anitta, o Filipão não foi bem na seleção, mas também é um bom técnico, né? Não podemos também passar só uma imagem de que ele tá mal, de que ele tá fora de fase. Não dá para pagar o trabalho. Mercado, né? Não dá para pagar o trabalho das pessoas assim por conta de um insucesso. É óbvio que foi na Copa do Mundo, é óbvio que foi 7-1, fica difícil da gente esquecer, né? Eu daria uma sumida de cena, mas paciência, né? Mas deixa eu falar uma coisa rapidez para vocês, gente. Amanhã ele já vai acompanhar um primeiro treino, né? Do Grêmio, que vai estar o André Jardine, que é o interino, e importante, ele vai estrear como técnico mesmo na próxima segunda-feira, vai treinar a equipe na próxima segunda-feira e vai estrear só no clássico Grêmio Internacional Grenal. Ele está acostumado com pressão. E pela Libertadores, a Libertadores, aliás, vai conhecer nesta terça-feira o primeiro finalista da edição 2014. Defensor do Uruguai e Nacional do Paraguai se enfrentam no Estádio Centenário, em Montevidéu. No jogo de ida, os paraguaios venceram por 2-0 no estádio Defensores del Chaco e podem até perder por um gol de diferença, que ainda assim eles vão para a grande decisão. O jogo começa daqui a pouquinho, às 9h15 da noite. No outro confronto da semifinal, o São Lourenço vai enfrentar o Bolívar amanhã, na altitude de La Paz. Os argentinos estão praticamente garantidos, porque eles venceram a partida de ida por 5-0. Anitta, muito obrigado. Obrigada a você. Amanhã você em 2 edições, né? Super Amanhã, Esporte. meio-dia. E depois à noite aqui com vocês. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Juliana, com você? Ex-chefe de Polícia e Segurança da China é investigado por suspeita de corrupção. Zhou Yongkang foi um dos homens mais poderosos do Partido Comunista, sendo membro do Comitê Permanente do Birô Político do partido até 2012. Segundo a imprensa chinesa, a investigação começou em dezembro, mas somente agora foi confirmada oficialmente. Zhou, atualmente com 71 anos, é o primeiro membro do alto escalão do regime comunista a ser investigado dentro da campanha anticorrupção lançada pelo presidente Xi Jinping. A seguir é inaugurado o Museu Penitenciário Paulista. E o Estado Islâmico espalha medo no Iraque. Vídeo com torturas e mortes é divulgado para intimidar soldados iraquianos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe hoje Rafael Vale Vernaski, o novo defensor público geral do estado de São Paulo, que tem pela frente um desafio e tanto de garantir o atendimento a cerca de 30 milhões de pessoas com renda de até 3 salários mínimos. Muito obrigado, doutor Rafael, por estar conosco. Parabéns por sua eleição. Obrigado. Mas eu acho que antes de mais nada, eu gostaria muito que o senhor falasse, lembrasse ao nosso telespectador o que é a Defensoria Pública e qual é o trabalho principal. A Defensoria Pública é a instituição que tem a função de realizar todo o atendimento à população carente do estado de São Paulo. Então, é uma instituição voltada ao atendimento da população que não pode pagar com as custas do processo e com a orientação jurídica, a contratação de um advogado particular. Quer dizer que a pessoa não tem que pagar nada e se ela precisar de advogado, pessoa considerada carente, ela procura a Defensoria Pública. Isso, até para que de fato a gente consiga atender aquelas pessoas que realmente precisam da Defensoria Pública, a gente tem um parâmetro de que é a renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, essa é o parâmetro que a Defensoria Pública tem para fazer o atendimento à população carente. Bom, há muito tempo que a Defensoria Pública se ressentia da falta de pessoal. Havia um déficit para esse atendimento que é amplo. E é verdade que foram nomeados novos defensores públicos, mas ainda é significativo essa carência, esse déficit? A gente teve uma grande evolução de pessoal aqui na Defensoria Pública. A gente começou com 87 procuradores que vieram da então Procuradoria de Assistência Judiciária e optaram a vir para a Defensoria Pública. A gente teve um aumento nesse quadro. Hoje contamos com 719 defensores públicos em atividade por conta de um recente projeto encaminhado pelo governador do estado e aprovado pela Assembleia Legislativa, que aprovou a criação de 500 cargos de defensores públicos. Então, hoje somos 719 e em 2016 seremos 900
e aí conseguiremos ser a maior defensoria pública do Brasil. E esses 900, este é um número adequado para a demanda? Por conta da grande população do Estado, né, quando a gente fala de 30 milhões, são todas aquelas pessoas que realmente não tem como marcar, e que no Estado de São Paulo, por conta da sua população, chega a esse número de 30 milhões. Ainda seria insuficiente. Existe um estudo do IPEA, né, que avalia uma quantidade de defensores para ser suficiente aí em torno de 2.100 defensores públicos. Os jovens se interessam pela defensoria pública tanto quanto na carreira aí de advogado para a magistratura, o Ministério Público, Procuradoria do Estado? Acho que sim. Cada vez mais a defensoria pública tem se tornado uma carreira bastante atrativa, seja por sua forma de atuação, que ela realmente é um local onde muitas pessoas se realizam mesmo profissionalmente pela atividade, pela função nobre de atuação da Defensoria Pública. Nobilíssima, doutor Rafael. Obrigado. Mas entra também uma pergunta, a remuneração. É compensadora como do magistrado e no Ministério Público? Hoje a remuneração ela não é a mesma do magistrado, do promotor e do próprio procurador do Estado, mas já é muito próximo da do procurador do Estado, então assim uma grande atratividade da carreira no meio jurídico. Bom, eu acompanhei que a Procuradoria, para compensar esse déficit, fazia parcerias, tinha convênio com a OAB e que havia uma luta para ampliar essa possibilidade de parcerias. Como é que ficou isso? Na verdade, como a Defensoria Pública não consegue, com esse número limitado que a gente tem de defensores públicos, ou a gente precisa de uma suplementação dessa atividade. O ideal, e é o que está na Constituição Federal, é um modelo público onde os defensores públicos fazem esse tipo de atividade, mas como a gente tem ainda um número insuficiente para que a população não deixe de ser atendida, é necessária daí a suplementação dessa atividade por meio de convênios. Então a Defensoria Pública, existia até uma discussão a respeito disso, sobre a exclusividade ou não de um convênio com a Ordem dos Advogados. Mas essa questão já foi pacificada, já houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a Defensoria Pública pode fazer o convênio com qualquer entidade parceira que tem esse tipo de atuação. Que tipo de entidades? Na verdade, principalmente os escritórios modelos de faculdades de Direito, né, em que eles têm esse tipo de atividade, inclusive como forma de estágio para os estudantes e acompanhado com advogados desse escritório modelo que podem fazer essa atuação em parceria com a Defensoria Pública. Na época da campanha, da sua campanha, o senhor defendia avanços da atuação da Defensoria Pública na área criminal. O senhor assumiu faz o quê? 2 meses. 2 meses. Já está investindo, vamos dizer, nessa direção? Já, a Defensoria Pública ela tem aumentado cada vez mais sua atuação na área criminal, que é uma área bastante sensível, né, porque a gente fala de atender as pessoas que não têm condições de pagar, imagina aqueles principalmente que estão hoje presos, por exemplo, e que têm sua liberdade ali diretamente afetada. Então a Defensoria Pública tem aumentado em quantidade o número de defensores públicos atuando, e principalmente voltando sua atuação para a melhoria das condições de aprisionamento e da superpopulação hoje carcerária, que é imensa no nosso estado. Então, até nesse sentido, a Defensoria agora, no 1º de agosto, começa um projeto que vinha sendo desenvolvido e agora, nesse começo de gestão, a gente conseguiu deixar tudo pronto para começar agora, que é o atendimento dos defensores públicos dentro dos CDPs, que são os Centros de Detenção Provisórias. Então, os defensores públicos agora, sempre na parte da manhã, vão fazer o atendimento direto às pessoas que ali se encontram. E os defensores públicos, assim, como é que é a interação com a magistratura, com o Ministério Público? Vocês são bem recebidos ou chegam aí no sistema prisional e está chegando a fiscalização, que vai ver como é que isso está? Há uma receptividade ou um mecanismo de defesa? Não, assim, na verdade, a ideia é cada vez mais aumentar esse trabalho, que eu acho que, principalmente para a questão do sistema prisional, a gente precisa de uma atuação colaborativa em cooperação de todas as instituições, né? Nem a Defensoria, nem a Magistratura, nem o Ministério Público vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. É necessário o defensor ir até o estabelecimento prisional, os juízes,
olharem, observarem, principalmente a jurisprudência, as decisões já dominantes dos tribunais superiores, e o Ministério Público também atuar em conjunto. Mas existe essa abertura para essa interação? Eu acho que cada vez mais as instituições elas estão se conscientizando da necessidade de uma atuação conjunta. Encerrando, o senhor tem uma meta até o fim do seu mandato? Eu quero atingir isso. Tem? Eu acho que a gente tem 4 principais desafios e tentando até sintetizar. Um é tornar uma gestão cada vez mais eficiente, né, mesmo considerando as limitações que a gente tem orçamentário, de pessoal, fazer mais e melhor com o que já existe. Expandir com sustentabilidade, atuar no sistema prisional e principalmente avançar na educação, na parte do acesso à justiça integral. E aí envolve as soluções alternativas de conflito, como mediação e conciliação, e principalmente a educação em direitos, que é fundamental para atuar de uma forma preventiva, evitando, inclusive, muitos casos que chegam na defensoria por desconhecimento mesmo do direito, da lei. Uma tarefa árdua. Muito boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Rafael. Juliana. Museu Penitenciário Paulista abre as portas no terreno do antigo Carandiru, na zona norte de São Paulo. Nas paredes, imagens da saudade, dos sentimentos dos presos. É na pele, pela tatuagem, que eles se expressam e mostram quem são, os crimes que cometeram. Para isso, improvisam seus próprios aparelhos. Aliás, para tudo. Quer esquentar comida, por exemplo? Que tal um micro-ondas de papelão, prendedor de roupas, ligado a uma resistência? O luxo deles possível na detenção, eles conseguiam. Bastante material que os próprios familiares traziam embutido em sapato, guardado dentro de livro. É muito interessante mesmo. Então, o que dizer das armas? Muitas variações. Basta encontrar ferro ou algum material para esculpir. Eles criaram até um alambique dentro das celas. Na lata, restos de comida que fermentam e viram cachaça. Essa fermentação esquentando, ele vai passar por este caninho e esse duto que forma uma serpentina, muitas vezes tirada de geladeira, ele vai respingar o álcool na outra garrafa. Então, o resultado é a Maria Louca. A Maria Louca, que essa aqui que a gente tem aqui, ele tem alguns anos já. Cachaça. Cachaça, ela tem um cheiro muito próprio. Próprio mesmo. Cachaça. Tanta criatividade que pode ir para o mal ou para o bem. O acervo de pinturas de presos dos anos de 1920 a 1940 em São Paulo revela grande habilidade artística. Todos os quadros pintados por detentos. Os próprios presos, eles eram talentosos, eles faziam pinturas que, nossa, dava show em qualquer um hoje em dia. Um ponto alto da exposição convida o visitante a ter uma sensação como a dos presos quando eram punidos por mau comportamento. As salas escuras para os presos serem castigados eram bem pequenas, 2 metros quadrados, sem colchão, sem chuveiro, apenas com essa abertura para uma saída de ar. Tudo trancado, por uma semana, sozinho. Eles recebiam uma lata com comida e outra para fazer as suas necessidades fisiológicas. Tudo isso em plena escuridão. Em poucos segundos, a gente já sente uma tremenda sensação de angústia. Fiquei meio apavorado. O novo Museu Penitenciário Paulista, aberto ao público nesta terça-feira, fica no espaço onde funcionava o Complexo Penitenciário Carandiru, na zona norte da capital. Lá, 111 presos morreram após um motim em 1992. 80 mil pessoas chegaram a ficar presas no local. Depois, foi destruído em 2002. Hoje, há destroços no museu. Essas coisas que estão aqui fazem parte de homens que possuem cultura muito elaborada, inteligência para articular e fazer terezas como essa na tentativa de escapar. Então, é uma cultura muito elaborada. Pode não ser uma cultura erudita, mas é uma cultura muito elaborada. O Museu Penitenciário Paulista pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. As visitas devem ser agendadas. Mais informações podem ser obtidas no site museupenitenciario.blogspot.com.
Estado Islâmico divulga vídeo com intenção de assustar soldados iraquianos. O Estado Islâmico vem tomando diversas regiões e espalhando medo pelo país. Nas imagens, os soldados iraquianos são ameaçados de morte. Muitos, inclusive, são torturados. Outros aparecem algemados. Com medo, muitos soldados abandonaram seus postos, o que fez com que civis pegassem em armas para defenderem suas cidades. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Te espero daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Conheça um projeto para a expansão de teatros e cinemas no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.